propositadamente, pulei um apóstolo. A gente está conversando a respeito dos 12 apóstolos, né? Cada domingo um apóstolo. Mas eu pulei um de propósito. Um dos Judas, que não é o Iscariotes, eu pulei. Seria ele na sequência, mas eu pulei. Porque eu quero falar de um outro, que também tem um homônimo entre o grupo, que é Simão, o Zelote. Nós já falamos de Simão Pedro, né? Hoje nós vamos falar sobre Simão, o Zelote. E foi um propósito que vai bem a calhar, e eu quero desafiar você, enquanto eu estiver falando, for fazendo as suas relações com o momento político que a gente vive no nosso país, e quem sabe você venha tirar algumas lições, tá, a respeito desse momento que nós estamos vivendo, a respeito da tolerância, a respeito, né, do denominador comum, de viver em torno de um único propósito, tá? De fazer diferença entre o que a pessoa pensa e a pessoa em si. Quero desafiar você, desde já, a fazer esse exercício comigo. Não vou te dar muitas dicas. No final, depois eu vou dar algumas. Mas eu quero desafiar você a exercitar esse pensamento desde o começo. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 12 em diante. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome Pedro, e André, o seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Pai, muito obrigado pela tua palavra, viva e verdadeira, poderosa sobre a nossa vida. Quero pedir que ela venha falar o nosso coração, Senhor, e que o teu Espírito Santo aplique essas verdades no mais íntimo do nosso ser. A tua palavra é o referencial para a nossa vida. E, ó Deus, queremos viver por ela, debaixo da autoridade desta palavra. Então nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu fazer uma breve introdução, o que é que está acontecendo aqui. O texto é muito claro. Normalmente, quando a gente começa a falar a respeito do ministério de Jesus, a gente imagina que Jesus, logo depois, né, do seu batismo, ele já escolheu esses 12 apóstolos logo no começo. Na verdade, Jesus começou o seu ministério, já começou a pregar o evangelho, começou a curar enfermos, começou a expulsar demônios, começou a falar da palavra de Deus, falar que é chegado o reino de Deus, e muitas pessoas começaram a fluir até Jesus. Essas pessoas que começaram a caminhar com Jesus, muitas delas são chamadas de discípulos, ou aprendiz, ou seguidores. Em determinado momento do ministério de Jesus, ele se retira para o monte, ele tinha o costume de fazer isso. E lá Jesus passa a noite orando a Deus, e logo pela manhã, ele chamou os seus discípulos, e diz o verso 13, que escolheu 12 dentre eles. Então, daqueles que estavam caminhando com Jesus, 12 foram então separados para serem os seus seguidores. E aí vem a relação. Nós vimos praticamente quase todos, estamos quase acabando. Simão, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu. Falamos sobre Mateus. Tomé, no domingo passado. Esse Tiago, filho de Alfeu, nós não falamos, mas falamos do outro. E Simão, chamado Zelote. Esse é o nosso personagem de hoje. Simão, o Zelote, de guerrilheiro a apóstolo. Simão, o cananeu, em algumas traduções. Provavelmente nasceu então em Canaã, porque era então cananeu. Ou a terra de Israel, podemos dizer assim. E a maioria dos estudiosos crê que este cananeu talvez possa ter um outro significado, né? Por quê? Porque quando Lucas descreve ele é, portanto, um zelote.
além de ter essa ligação com a terra, de ser o cananeu, ele é um zelote. Agora, Mateus e Marcos simplesmente o chamam de cananeu. Na prática, talvez essas duas palavras queiram dizer a mesma coisa. O significado de ser zeloso, de ter amor àquela terra. Talvez seja uma referência também, porque ele tinha as coisas de Deus como prioridade, ou estivesse influenciado por um pensamento de que ele precisava agir em nome de Deus de forma mais forte, até mesmo a força, se fosse possível. Ele, então, é chamado de zelote por quê? Deixa eu explicar algumas coisas para vocês. Um pouquinho de história. Aquela região onde Jesus estava pregando o evangelho, irmãos, ela foi dominada por vários povos. Né? Um dos povos que dominaram ali era o povo grego, no avanço no reinado de Alexandre o Grande. Mas quando chega no ano 64 a.C., o Império Romano chega ali e toma tudo que é da Grécia, tudo que é do Império Grego. E ali passa a ser uma província romana, chamada de província da Judéia. E Júlio César resolve então colocar ali uma espécie de rei menor, digamos assim, com menos poder. Mas era ali, portanto, Império Romano. A Palestina já não podia resistir muito, por quê, meus irmãos? Porque já estava sob domínio de um outro império, o Império Grego. Simplesmente o poder trocou de mão. Mas algumas pessoas que estavam ali, certamente há muito tempo, não gostavam de que eles fossem mandados por uma potência estrangeira. Israel, nesse tempo, era muito dividido. Vários e vários partidos, agremiações se formavam naquele tempo. Vou citar alguns para vocês. Se você olhasse para a religião, você tinha pelo menos dois partidos. O primeiro é o dos fariseus, surgido há séculos atrás. Pessoas zelosas que interpretavam a Bíblia, tinham um poder político, e alguns fariseus eram aliados ao Império Romano e recebiam do Império Romano alguns favores. Havia uma tolerância. O Império Romano, irmãos, aplicava sobre a maioria dos seus povos uma lei ou um sistema chamado de Pax Romana, ou Paz Romana. O Império Romano dizia o seguinte: pode fazer a religião que vocês quiserem, só não se mete nas questões administrativas, não se rebela contra a gente, porque a borracha vai descer se vocês fizerem isso. Mas a religião vocês podem ter. É por isso, irmãos, que a religião na Judéia continua, os fariseus e assim por diante. Mas não se mete nas questões políticas, não se rebele contra a gente. Os fariseus, irmãos, usufruíam disso e tinham os seus laços. Mas também tinham os saduceus, também uma espécie de religioso, só que os saduceus não acreditavam na ressurreição, os fariseus acreditavam. Para os saduceus, morreu, acabou. Para o fariseu, não. Então eles não se entendiam muito bem em muitas questões. Um outro grupo de pessoas eram os escribas, que faziam cópias, que eram, digamos assim, uma ramificação dos fariseus, que tinha a responsabilidade, né, de digitar os textos bíblicos, né? Sabia mexer com Word, entendeu? E fazia. Os escribas. Mas se você saísse lá de Jerusalém e fosse mais ou menos 12 ou 14 quilômetros, um pouco retirado de Jerusalém, você ia chegar num lugar onde habitava um grupo de pessoas que se chamavam essênios. Os essênios eram pessoas que queriam viver uma religião sincera, altruísta, abnegada, de certa forma até fazendo abstenções da vida política, abstenções da vida urbana, uma tentativa de viver uma religião talvez mais pura, mais simples, mais piedosa. Eles criaram nesse lugar, nessa aldeia ou nessa vila,
um sistema religioso à parte do templo, separado do templo. Alguns estudiosos chegam a falar que João Batista esteve entre os essênios antes de começar o seu ministério, porque ele tinha um costume, irmãos, parecido com os essênios. Vestia de forma simples, de pele de camelo, comia coisas frugais, mel silvestre, inseto, gafanhoto. Mas tinha uma autoridade, era uma pessoa muito preocupada com a ética. Foi capaz de dizer, irmãos, para um rei: a mulher que você tem não é tua, você tomou do seu irmão. Ele tinha autoridade para falar isso. Mas também, irmãos, infiltrados nas cidades, havia um outro grupo de pessoas. Gente que olhava para o Império Romano e dizia o seguinte: esse povo tem que ir embora daqui. Esse grupo era chamado de zelote. Eram pessoas, irmãos, o próprio nome já diz, zeloso pelo seu povo, pela sua terra, e que queria de todas as formas expulsar o Império Romano. E eles entravam em luta com o Império Romano. E eles operavam uma facção dentro dos zelotes, se chamava sicário. Sicário significa adaga, uma faca em curva, pequena, que os zelotes sicários guardavam embaixo da roupa. Então, quando tinha uma manifestação, um comício romano, digamos assim, eles se infiltravam, irmãos, no meio da multidão. E quando um soldado romano ali, sentinela, se distraía, eles chegavam sorrateiramente e esfaqueavam um soldado romano e fugiam no meio da multidão, escondendo a sua adaga, e ninguém sabia. Mas quando o Império Romano pegava um sicário, irmãos, as piores atrocidades aconteciam. Vocês não têm ideia, não vou descrever, porque talvez você não durma de noite. Esse era um ambiente, irmãos, em que... Eu vou pular mais 2 partidos ainda por causa do tempo. Esse era o ambiente em que vivia a Palestina, ou a Judéia, nos tempos de Jesus. Eu disse que os fariseus tinham essa... Alguns deles se beneficiavam de favores do Império Romano. Mas havia uma classe que eu já descrevi com vocês, um apóstolo, pertencia a esse grupo, o dos publicanos. Gente, irmãos, que era colocada pelo Império Romano para cobrar imposto. É Mateus, esse apóstolo, que era um publicano, que trabalhava na coletoria, que trabalhava lá na Receita Federal, que recolhia imposto e mandava para o Império Romano. Odiado pelo seu povo, porque ele tinha, irmãos, ele poderia até ter a identidade com o império, a identidade com o povo judeu, mas ele não era considerado judeu. E por que os romanos colocavam gente como Mateus do lugar? Porque o Mateus, sendo um publicano da terra, conhecia os negócios, as famílias. O publicano era aquele, irmãos, que podia entrar numa casa, olhar lá para 10 botijas de azeite e dizer: 1 ou 2 delas, ou 3, eu não lembro bem a porcentagem. Isso aqui é do Império Romano, passa para cá. O publicano é aquele, irmãos, que chegava lá no barco, recém-chegado na praia, com os peixes, pescadores que mal pescavam para subsistência, talvez. Olha, isso aqui é do Império Romano, já recolhia ali na fonte. Se hoje a gente já não gosta muito de pagar imposto, entendeu? Para o país que é da gente, você imagina pagar imposto para uma potência estrangeira. Então imagine que você olhe, se você, já usei esse exemplo quando falei a respeito do Mateus. Se você olha para um publicano cobrando imposto para uma potência estrangeira e ele é teu vizinho, você não ia querer nem que a tua filha fosse amiga da filha dele. Você não queria frequentar a mesma igreja do que ele. Você não gostaria de cruzar com ele na rua. Se ele tivesse vindo de um lado, você passaria para o outro. Esses sentimentos, irmãos, são os mesmos que haviam na época de Jesus.
Agora, olha aqui para mim. Jesus, depois de uma noite inteira de oração, tem um punhado de discípulos já, mas ele vai escolher 12. Aí ele olha para a turma toda, fala assim, ó, Simão, você? Ou André, irmão de Simão, você também? Eu estou brincando aqui, irmão, não sei como é que foi. O texto é simplesmente direto, descritivo, né? O Tiago, você e o João, vocês dois, irmãos, vem também. Felipe, você também, colega dos dois, né? Vem também. Bartolomeu, você também. Mateus, quando chamou Mateus, se eu tivesse lá, eu falei, o quê? Pescador, tudo bem. Mas Mateus? Fazer o quê? Sabe escrever bem, sabe registrar as coisas. Hoje, olhando 2000 anos depois, a gente olha assim, vai escrever o evangelho, vai servir para alguma coisa. Mas continua. Aí vem o Tomé, aí vem o Tiago, filho de Alfeu, aí vem Simão. Não, já tem um Pedro, outro? Não, mas esse é o Zelote. Não, peraí, Zelote não. O primeiro a levantar ia dizer, que isso? O senhor está de brincadeira? Chamar um guerrilheiro? Chamar alguém dessa turma? Não vai rolar, não vai dar certo. Pula esse. Jesus chamou Simão um zelote. É um apelido. Dizer que Simão estava claramente definido aqui que ele era um zelote, que ele poderia até mesmo ser um sicário. Ele era membro desse partido. John MacArthur diz, irmãos, que esse partido político era ilegal, que levava ao extremo seu ódio contra Roma, conspirava para depor o governo romano. Muitos deles eram considerados fora da lei, violentos, terroristas. Aliás, essa palavra está sendo tão usada hoje. Lançavam mão de sabotagens, assassinatos para alcançar os seus objetivos. E por aí vai. Os zelotes eram considerados os patriotas de Israel pelo povo. Deixa eu falar uma coisa para você. O que o povo sentia quando um sicário matava um soldado romano? Quando um sicário esfaqueava um. É um romano a menos. Tomara que eles vão embora, tomara que eles desistam. E assim por diante. Então, se fosse colocar dentro de termos, eu estou aqui sendo anacrônico, irmãos. Anacronismo é quando a gente tenta interpretar um período histórico com termos do nosso momento. Às vezes a gente pode cometer alguns erros, mas eu gostaria que você pensasse comigo aqui. De que lado a gente colocaria o publicano Mateus, que cobra imposto uma potência estrangeira, que é odiado pelo povo, e que, digamos assim, está a serviço de uma potência estrangeira? E de que lado você colocaria Simão o zelote? Alguém que está defendendo a sua terra a ponto de recorrer à violência. Fica para você pensar. Só que deixa eu te dizer uma coisa aqui, irmão. Jesus escolheu 2 homens com essa história, depois de uma noite inteira de oração, e Jesus coloca esses 2 homens no mesmo grupo e os chama de apóstolos. Você entendeu? Eu vou te ajudar. Eu espero. Eu não sei quanto tempo, alguns acreditam que pelo menos 1 ano e meio, talvez 18 meses, esses discípulos estão acompanhando Jesus. Ouvindo a sua mensagem. Ouvindo Jesus falar. Do que o reino dele não é deste mundo. Ouvindo Jesus falar que quem bater de um lado tem que dar outra face.
ouvindo Jesus falar que em determinado momento ele vai morrer, que ele vai se entregar. Os discípulos não entendem muito bem esse discurso. Mas se os estudiosos estiverem certos, depois de 18 meses, desses discípulos que estão ouvindo as mesmas coisas, Jesus separa 12 para serem seus apóstolos. Qual é a diferença? Os discípulos, irmãos, são aqueles que estão ouvindo a mensagem de Jesus. Os discípulos são aqueles que... Lembra quando Jesus enviou 70 de 2 em 2 para pregar o evangelho? E Jesus disse para eles, olha, quando vocês forem, vocês não levem nada, não leva, vou falar aqui um bornal, não leva alforje, não leva nada. Entra numa casa, se alguém te der de comer, beleza, se não te der, passa reto, toca e vão. Eles voltam, esses 70, e relatam para Jesus dizendo o seguinte, Jesus, olha, em teu nome nós expulsamos o demônio. O que eles estão falando? Estão falando, olha, foi uma bênção. Jesus fala para eles, ó, vocês precisam ficar alegres, não é porque os demônios se submetem a vocês, mas é porque o nome de vocês está escrito nos céus. Esses 70 são discípulos. Mas, dentre os discípulos, Jesus chama 12, depois de um período de ministério. E aí Jesus os chama de apóstolo, que quer dizer alguém que é enviado. E dentre esses 12, sobre os quais Jesus deposita a responsabilidade, irmãos, de serem os propagadores do evangelho após a ressurreição, Jesus põe 2 pessoas que têm tudo para se odiar e se matar. Irmãos, você colocaria... Quem aqui tem gato em casa? Gato? Alguém tem gato aí? Muito bem. Você colocaria o teu gatinho numa jaula com um pitbull que você não conhece? Sim ou não? Não, né? Já sabe o que vai dar. Não precisa ser nenhum gato em cachorro. Põe 2 cachorros da mesma raça, não se entende. O que vai dar? Sangue. Um morre. Então, o que Jesus está colocando para nós aqui, irmãos, é que o evangelho, eu já vou caminhar para a aplicação, que eu vou falar bem pouco hoje. O evangelho é poderoso suficientemente para considerar, primeiro, para desconsiderar o passado de qualquer pessoa. Para desconsiderar a inclinação de qualquer pessoa. E fazer dessas pessoas irmãs em Cristo com o mesmo propósito. O que eu quero dizer, irmãos, é que o evangelho de Jesus Cristo tem que estar acima das nossas convicções ou inclinações, sejam elas políticas ou qualquer for. Porque o que nós estamos assistindo hoje, irmãos, é uma divisão na igreja por questões políticas que daqui a pouco ninguém vai estar falando mais. Eu tenho as minhas convicções, vocês sabem disso, já falei domingo passado. Mas eu não posso, como alguém que crê no Evangelho de Jesus Cristo, que é aquele que nivela. E diz o apóstolo Paulo que no Evangelho já não há nem homem nem mulher. Nem judeu nem gentio. Nem rico e nem pobre. Isso quer dizer, irmãos, que o Evangelho nos nivela. Todos são pecadores. Segundo, o Evangelho nos iguala. Todos nós podemos ser enviados por Deus. É claro, não posso desconsiderar, irmãos, que algumas vertentes, que algumas inclinações políticas venham a ferir questões básicas do Evangelho, com as quais a gente não pode ter comunhão. Mas não quer dizer que eu preciso jogar uma pessoa no inferno porque ela pensa diferente de mim. Foi isso que Jesus fez.
botando esses 2 para serem seus apóstolos. A outra coisa que eu quero colocar aqui para os irmãos é que existem momentos, irmãos, que talvez paixões, inclinações possam se tornar mais fortes na nossa vida do que o próprio propósito. Eu aprendo aqui, embora isso por inferência e não de forma direta, que quando Jesus chama esses todos, dentre esses 12, tem esses 2 diametralmente opostos, Jesus os põe como apóstolos. Isso significa que agora o que eles têm que olhar não é se eles vão ser sicários dentro do Evangelho e nem publicanos dentro do Evangelho, mas que os 2 agora serão apóstolos, e isso agora é o referencial para eles. E a impressão que eu tenho, irmãos, é que restaria agora 18 meses para Jesus caminhar com esses 12 mais de perto, para Jesus dizer que, na verdade, o Evangelho estava encarnado nele e que eles deveriam ser imitadores de Jesus. E essa ideia é referendada pelo apóstolo Paulo quando ele diz o seguinte: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, uma vez que o Evangelho estivesse colocado, implantado na vida daqueles 12 irmãos, eles seriam cristãos. E é por isso que são chamados cristãos. Aliás, o Novo Testamento, irmãos, fala que em determinado momento, os discípulos de Jesus, aqueles que estavam seguindo Jesus, são chamados de os do caminho, porque eles trilham os mesmos passos de seu mestre. E em outros momentos, eles são chamados também de nazarenos, porque são seguidores de Jesus que veio de Nazaré. Ou seja, a identificação após o Evangelho não é com os essênios, não é com os cananeus, não é mais com os sicários, não é mais com os zelotes, não é mais com os fariseus. Por isso o apóstolo Paulo diz o seguinte: fariseu eu sou, mas abandonei isso, porque agora eu encontrei uma coisa muito mais sublime, que é o Evangelho. Então, se o Evangelho não é capaz de nos colocar com o único propósito de sermos enviados de Deus, discípulos de Cristo, irmãos, eu te pergunto, o que vai ser? Porque não existe nenhum sistema na face da terra que seja comparável, que chegue perto dos valores do Evangelho. Então Jesus pega o Mateus. Mateus, esse aqui é um Simão. A Bíblia não diz que ele era um sicário, mas ele é um zelote. Ele é um zelote, Mateus. Agora acabou. Em João capítulo 17, Jesus, a hora que vai orar pelos seus discípulos, ele diz assim: eu vou pedir para Deus, para que todos vocês sejam um, assim como eu sou com o Pai. Quem entendeu, levante sua mão. Se você não gostou, não tem problema, eu quero saber se você entendeu. É isso que a gente precisa entender. Não dá mais para a gente ficar brigando mais, irmão. Não é essa a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é que a gente tenha, e aqui eu encerro com a terceira e última observação, é que a gente às vezes tem tanta paixão para defender uma linha de pensamento política, mas não tem a mesma paixão para pregar o Evangelho. A gente passou o ano inteiro, e talvez nas redes sociais, nenhum de nós aqui tenha colocado sequer uma camiseta de Jesus Cristo, que necessariamente não evangeliza por si só. Mas a gente colocou um punhado de camisa disso, daquele outro. Não é? A gente é capaz de entrar em discussão, em varar talvez até de madrugada, tentando convencer o outro, mas para convencê-lo de que ele precisa se arrepender dos seus pecados, a gente é cheio de milindre. E a gente tem vergonha e medo de pregar o Evangelho para uma pessoa que a gente sabe que está caminhando para a perdição, e a gente tem medo de falar do Evangelho para essa pessoa,
porque talvez essa pessoa rompa a amizade com a gente, mas muitas amizades foram rompidas por causa desse momento político. E aí, com essa pessoa, provavelmente você fechou a porta do evangelho. Então, se a gente tiver que discutir, que discutamos, irmãos, em termos de ideias, de proposições, mas não despreze as pessoas, porque esse não é o valor do evangelho. O evangelho é muito maior do que qualquer partido político, do que qualquer inclinação política, seja ela qual for. O evangelho nos abraça, irmãos. O evangelho nos une. O evangelho nos torna discípulos. O evangelho nos torna, no sentido lato sensu da palavra, o evangelho nos torna apóstolos, enviados para o mundo para fazer a diferença com a pregação do evangelho, não necessariamente com o ativismo político, embora eu não seja contra. Eu creio que tem que ter cristão na política para fazer a diferença. Como pastor, eu não posso te dizer outra coisa, a não ser essa. Vamos orar?